Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar. Dando sequência então ao capítulo 3, a gente vai para o item Limite do Trabalho, Repouso. Questão 682. O repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Resposta: sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessária a fim de se deixar um pouco mais a liberdade à inteligência, para elevar-se acima da matéria. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? Resposta: o limite das forças do corpo. O limite das forças restantes. Deus deixa o homem livre. Questão 684. O que pensar daqueles que abusam de sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Resposta: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Então, aqui nessa resposta aqui, o Espírito está deixando bem claro, né, que quando uma pessoa, um patrão, né, exige um tempo a mais, horas a mais de trabalho do seu funcionário, esse funcionário pode ter problemas com isso, né, pode ter problemas fisiológicos, problemas nervosos, psicológicos, pode ter problemas físicos, pode ter diversos problemas, inclusive sociais, né? E que se eles trabalham um excesso de horas, essas horas podem então causar a ele algum transtorno. Ele vai ter que arcar com os problemas desses transtornos? Claro, né? Ele foi a vítima, ele vai, obviamente, arcar com os problemas que aquilo lhe causaram. Porém, pensando num campo kármico, pensando na ação e reação, o peso maior vai recair sobre aquele que exigiu que ele fizesse aquilo, né? Aquele tempo a mais. Então, a pessoa que exigiu dele o trabalho excessivo, as horas excessivas, haverá de arcar com os problemas que ele criou para a pessoa. Então não podemos deixar de lado a ação e reação, né? Principal lei aí. Questão 685. O homem tem direito ao repouso em sua velhice? Resposta: sim. Ele não está obrigado senão segundo suas forças. E o Kardec, na mesma questão, pergunta: mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver e que não o pode? Então, a resposta: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Então, vamos ver aqui a conclusão do Kardec. Não é tudo dizer ao homem que ele deve trabalhar. É preciso ainda que aquele que espera a sua existência do seu labor encontre em que se ocupar. E é o que nem sempre ocorre. Quando a suspensão do trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, terá sempre intermitências e, durante esses intervalos, o trabalhador não deve viver menos. Há um elemento que, comumente, não entra na balança e sem o qual a ciência econômica não é mais que uma teoria: a educação. Não é a educação intelectual, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que se consiste na arte de formar os caracteres, a que dá os hábitos.
Porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando você pensa na massa de indivíduos jogados cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios e entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar das consequências desastrosas que resultam. Quando essa arte for conhecida, cumprida e praticada, o homem ocasionará no mundo hábitos de ordem e de previdência, para si mesmo e os seus, de respeito por tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Então terminamos aqui o capítulo 3, a lei do trabalho, e vamos para algumas reflexões. Veja que esse pedaço foi muito bacana aqui, né? O Espírito está dizendo para o Kardec que o homem tem que criar meios, né, de educar as pessoas pelo trabalho, né? Educar de forma moral. O que quer dizer isso, né? Bom, primeiro que o trabalho escravo não pode existir, e infelizmente ainda no século XXI existe. Outra, o trabalho das pessoas para um fim específico de uma pessoa, esse trabalho tem que ser muito bem compensado, né? Tem que ser muito bem pago, né? Se não for em dinheiro, mas em horas de descanso, em lazer, em alimentação, para que o corpo esteja bem disposto. Enfim, tudo aquilo que a gente vê aparecendo na nossa sociedade, vale transporte, vale alimentação, né? A briga pelas horas de trabalho, 6x1, 5x2, enfim, essas coisas sociais que vão aparecendo e sendo debatidas, elas têm sim que passar por mentes que não visam apenas facilitar para os empregadores, tem que facilitar para os empregados também, né? Então, questão de salário. Veja que nessa pergunta aqui, nessa resposta do Espírito, se encerra quase todas as crises sociais que nós enfrentamos. Inclusive anterior, que ele diz que a sociedade pode e deve, na ausência da família, sustentar aquele que não pode, pela sua velhice, né, ter o seu sustento. Veja que o Brasil oferece um sistema de saúde, o SUS, que país nenhum faz. Você fala Estados Unidos, um grande país, não tem nada disso. Se a pessoa não tiver dinheiro para pagar o remédio que tem que tomar, está ferrada. Porque não existe esse trabalho do governo com relação a essas medidas, porque é um país extremamente capitalista. A pessoa tem que ter sua renda. Então, se ela ficou velhinha, sem condições de trabalhar, paciência, né? Foi um mau caminho que ela trilhou. Isso está errado, né? Do nosso ponto espiritualista, está. O que ela deveria ter tido é, como aqui no Brasil, as condições normais ao longo do seu trabalho, sua vida de trabalho, ter aí a sua aposentadoria garantida. Lá não, a aposentadoria é como uma poupança que, se você quiser, você já tem que programá-la. Hoje também é muito comum aqui no Brasil você ter aposentadoria programada, né? Não que seja obrigatória, mas se você pega o povo brasileiro que veio de uma formação, um povo mais da metade, né? Aí há 2 séculos aí estava na escravidão, agora você tem e por isso, né, foi se desenvolvendo uma condição do governo falar por aqueles que não tinham consciência das coisas. Então, é uma coisa. Você pega um país que sempre foi capitalista, né,
Então, sempre foi naquela mentalidade, se você não tiver trabalho, você não tem renda. Se não tem renda, você não tem como se sustentar lá na frente. Então, desde pequenininha, a pessoa já tem a mentalidade que tem que estar trabalhando para ter dinheiro, para ter poupança, para ter seus recursos garantidos. Não é que seja um certo ou outro errado, né? Muitos aqui que são capitalistas porque vêm de famílias mais abastadas condenam esse sistema do governo de trabalhar também em função dos necessitados, dos pobres, dos menos avantajados, né, menos favorecidos. Mas nessa própria construção social vem a necessidade de das escolas também servirem esse ensinamento, essas oportunidades de aprender uma profissão, né? Então, você encontra, sempre teve aqui na nosso estudo da evolução aqui no Brasil, né? A evolução dos estudos no Brasil, sempre teve momentos no qual foi imperativo a colocação de disciplinas para os alunos aprenderem gratuitamente, que os levassem a uma compreensão profissional, um aprendizado profissional. Mas aí teve aquela pressão das escolas técnicas para que isso fosse retirado do ensino gratuito, para que as pessoas procurassem, pagassem para ter um aprendizado profissionalizante. Mas sempre teve essa questão aí jogado no meio da evolução aí da educação no Brasil. Enfim, onde eu vou chegar aqui, né? Inclusive, isso aqui também está intrinsecamente ligado à evolução da religião. Né? Se você tem lá a religião primitiva católica, lá na época, né, medieval ainda, onde aparece Lutero condenando a Igreja Católica por conta das indulgências, principalmente. Né? O que era indulgência? Era vender perdão. Né? Então as pessoas cometiam erros, faltas graves, e ao recurso que a igreja tinha era dar a essas pessoas um indulto, né? Uma indulgência mediante o pagamento de alguma coisa. Então começou a ficar um comércio. Eu pequei, vou lá na igreja e pago lá uma quantidade lá para ter minha indulgência e pronto, meu pecado acabou. Coisa que não faz o menor sentido, né? Por mais, como eu sempre falo, né? As religiões são construídas pela sociedade. Então, por mais que a igreja pudesse achar que aquilo tinha algum valor, algum mérito, na verdade não tem nenhum, porque a lei da ação e reação não é o homem que criou, é Deus. Acredite ou não acredite, a natureza não está nem para o que a gente acredita. Ela existe e acabou, vai ter a lei do retorno. Então, a pessoa pecou, não tem essa de comprar indulgência. Mas não era essa a visão. A visão que eles tinham é que isso não era moral, né? Isso era imoral. A igreja não poderia vender perdão para os outros. E isso foi a grande questão que fez com que Lutero criasse a igreja luterana. A partir desse pensamento, dessa separação, veio a igreja de Calvino, né? Que veio justamente nessa linha aqui de pensamento. O homem que tem que progredir por seu trabalho. O trabalho é a grande ação que o homem faz que o dignifica diante de Deus. Então, se um homem não tem um trabalho, não tem uma atividade, então ele não tem o reconhecimento de Deus. Ele tem que ter a sua atividade, tem que mostrar para que serve. Não importa se ele vai ser um carpinteiro, se ele vai ser um ferreiro, se ele vai ser um comerciante, se ele vai ser como é que fala? Tecelão, não importa, faz chinelo, faz blusa, não importa, ele tem que mostrar que ele tem um trabalho, que é isso que dignifica ele, caracteriza ele e que o coloca diante de Deus como uma pessoa, né, um espírito valioso, uma alma valiosa, né, que vai ter seus méritos. Embora eles não tivessem presos a nenhum pensamento espiritualista, né, eles estavam aí pelo menos desenvolvendo a sua moral com relação ao trabalho, né? E aí vieram outras tantas religiões aí
amarradas, né, com esses pensamentos. Como isso foi para a Inglaterra, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos numa forma de trabalho, de dedicação, né? Não foi a mesma coisa que foi para Portugal e que veio para o Brasil como uma colonização, colocando os escravos aqui, tal. Se bem que também teve escravos nos Estados Unidos do mesmo jeito, né? Mas a colonização do Brasil foi um pouco diferente, foi sempre presa ao rei e tal. Então, monárquica, né, quis dizer. Então, eu acho que a gente fez uma varredura nessas questões aqui. O importante é que você tem que ter a sua ocupação. E se você não precisa ter uma ocupação porque você já está abastado, se você é daquelas pessoas que realmente tem tudo o que precisa, né, porque você tem uma condição econômica boa, né, lembre-se, há sempre um trabalho a se fazer. Trabalhe para o bem, para a caridade. Né? Não digo que você tem que dar tudo que você tem de dinheiro para você crescer na vida, né, espiritualmente, não é isso. Mas faça um bom emprego, né, do seu tempo, das suas reservas financeiras, para que você aumente cada vez mais os seus aprendizados, a sua evolução espiritual, e que numa próximo retorno aqui seja uma vida mais feliz, mais alegre, mais cheia de confortos. Bom, então deixa seu like, compartilhe. Agora a gente vai no capítulo 4, no próximo vídeo, a lei de reprodução. Tá? Então a gente vai falar sobre o crescimento populacionais. Guardo você lá. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria